Supõe agora que a curva que descreve a distância ao ponto de partida do carro em função do tempo, que é esta que nós aqui vemos. Vês que ela é uma curva suave e não há nenhuma parte dela que seja linear. Ou seja, não há nenhuma parte dela que a gente, de uma maneira ou de outra, possa representar por um segmento da reta. O que é que podemos dizer sobre este caso? Uma primeira coisa que podes constatar relativamente à situação que vimos noutros vídeos, repara que aqui o carro leva 3 horas para percorrer 80 km e neste caso que estamos a ver, ele leva exatamente o mesmo tempo, podes aqui observar 3 horas, para percorrer a mesma distância. E isso significa uma coisa para já, é que a velocidade média do carro é a mesma, ou seja, a mesma do caso anterior que vimos noutro vídeo, ou seja, se o carro vai do início até ao fim, portanto do 0 até aos 80 km, desta forma, e nós perguntarmos que velocidade constante deveria ter um carro para começar e acabar ao mesmo tempo que este, tu vês que teríamos então esse tal carro, a trajetória, a relação distância-tempo dele ser representada por este segmento de reta verde. Tu vês que a velocidade média dá exatamente a mesma que a gente viu para o outro caso, que é a distância, 80 km, a dividir por 3 horas, portanto vai dar os 26,7 km que nós calculamos antes. E isto dá uma informação muito importante sobre o que significa a velocidade média. E essa informação é a seguinte: a velocidade média depende apenas de um ponto final e de um ponto inicial e não do modo como se vai desse ponto final até esse ponto inicial. Agora, se nos detivermos um pouco sobre esta curva azul, vamos ver como é que o carro foi desde o ponto inicial ao ponto final do seu percurso. Das 0 a 1 hora, o carro avançou, portanto, a distância, à medida que o tempo aumenta, a distância à origem foi aumentando sempre, e passado 1 hora o carro está a 70 km da sua origem. Portanto, o que vês é que na primeira hora o carro fez isto, foi do 0 aos 70 km, relativamente ao ponto de começo da sua viagem. Aos 70, depois de 1 hora, o que acontece é que a distância à origem começa a diminuir. Como vês, se considerares aqui este instante, passado 1 hora e meia, a distância do carro à origem já não é 70 km, já é menos, andará mais ou menos aqui à volta de 50. A distância do carro diminui até às 2 horas. Quando decorrem 2 horas desde o início, a distância do carro à origem são 30 km apenas. E isso significa que o carro teve que voltar para trás. Portanto, ele na primeira hora veio de 0 aos 70, mas na segunda hora voltou para trás e passadas 2 horas ele está apenas a 30 km do ponto de onde partiu. E a partir das 2 horas nós vemos que a distância à origem começa novamente a aumentar, para cada ponto desta curva a distância à origem medimos neste eixo, ela começa a aumentar até que finalmente ao fim de 3 horas o carro está a 80 km da origem. Portanto, este carro com esta curva, com esta lei de movimento que aqui está, ele começa e acaba a sua viagem ao mesmo tempo que um carro cuja lei de movimento seja esta. Com a diferença de, como vês, este carro avançou sempre, nunca voltou atrás, ao passo que este aqui não, voltou para trás neste intervalo. Portanto, esta é a leitura que nós fazemos deste gráfico. Outro aspecto que queria chamar a tua atenção
é este. Se tu, por exemplo, quiseres calcular a velocidade média do carro entre a 0 e a 1 hora, tu tens esse cálculo feito aqui, refere-se aos instantes T0, T1, em que o T são os valores neste eixo. Então, o que é que tu tens? A distância percorrida foi 70 km, o tempo que a viagem durou até ali é 1 hora, 70 km a dividir por 1 hora, velocidade de 70 km/h. Portanto, o carro neste intervalo foi a uma velocidade bem maior do que a velocidade média, que é apenas 26,7 km/h. Interessante é calcularmos a velocidade média entre um instante 1 e um instante 2. É o intervalo em que o carro está a voltar para trás. E se tu fizeres estas contas, vais ver uma curiosidade que aparece aqui com o sinal, que é como é que nós fazemos estas contas? É a diferença de distância percorrida pelo carro a dividir pelo tempo. Ou seja, nós marcamos este ponto e marcamos este ponto, e qual é a distância percorrida até aqui? É 30 km. Qual é a distância percorrida neste primeiro instante? É 70. Qual é a diferença de tempos? 2 menos 1 é esta. E tu vês que em cima dá menos 40 sobre 1 e, portanto, agora temos uma velocidade de menos 40 km/h. Então, repara que foi introduzido aqui? Foi introduzido um sinal para a velocidade e o significado físico dele é, se nós estamos a medir a variação da distância de um carro relativamente a um ponto, quando o carro se afasta, a velocidade é positiva, quando o carro se aproxima, a velocidade é negativa. E esta é uma informação muito importante que eu aproveito já para lhe dar um significado mais geral, que é este. Se tu te abstraís que o eixo vertical representa distância e que o eixo horizontal representa tempo, quando tu tens um valor médio positivo, significa que entre os dois instantes considerados, o valor da função aumentou. Quando tu tens um valor médio negativo, significa que entre os dois instantes considerados, o valor da função diminuiu. É essa a informação muito importante que este sinal dá quando nós calculamos variações médias.